redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela, dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas, temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho. Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma live, a nossa live da resistência aqui, nossa trincheira da República, hoje quinta-feira. E hoje eu tenho dois convidados, um parceiro nosso, que é o André Marcília, e o convidado especial do dia, que é o historiador Leandro Narlock. Coloco os dois na tela já imediatamente, eu já falo com vocês aqui no chat, já dou boas-vindas a vocês, já espanca o like aí, deixa os comentários. Muito obrigado, Narlock, pela tua presença aqui. E o André, naturalmente, que é um amigo e um parceiro e sempre uma voz lúcida aí para analisar o que está na pauta do dia, especialmente censura, liberdade de expressão. Você sabe, Narlock, que o André, a gente também é comentarista lá na Gazeta do Povo no Sem Rodeios. E ele lá, o crédito que normalmente aparece para ele, lá é especialista em censura. Você sabia? E aí, Cláudio, beleza? Bom dia, André. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Pois é, né, cara? O cara é verdade, né? Especialista mais em censura que em liberdade de expressão, ele é especialista, né? Então, mas eu não sou historiador, não, viu? Na verdade, sou historiador com I minúsculo, como o pessoal diz, que é jornalista metido a historiador, né? Então, olha só, o Mariana, você que escreveu essa pauta aqui, viu? É jornalista metido a historiador, tá bom? Então, assim... Narlock, é o seguinte, o teu trabalho ele é digno de historiador, aliás, é melhor do que de muitos historiadores, então Obrigado. Fique absolutamente à vontade aí com esse aposto. André, uma brincadeira à parte, né? Tem muitos outros especialistas em censura, a concorrência é muito grande aqui no Brasil, então é melhor ser especialista em liberdade de expressão. Pois é. Boa tarde, Dantas. Boa tarde, Narlock. Então, um prazer estar aqui com vocês, com a audiência sua, Dantas. E você sabe que esse negócio de ser especialista em censura, eu fico com medo que porque acham que eu sou especialista em censura, me nomeiam para o STF. Então eu fiquei com esse receio. Imagina o rolo que isso pode dar. Isso pode acontecer, viu? Isso em algum momento pode acontecer. Fique atento. Pode ser bom isso, cara. Você pode ganhar uns contratos com a JBS aí para... Né? Ô, Leandro, eu quero manter o canal aberto, tá bom? Quero manter o canal aqui aberto. O canal tem pouco tempo. Sem censura. Eu quero ter... O canal tem pouco tempo, né? Então, assim, a gente não espera ter uma vida longa, tá bom? Tá bom. Muito bem, senhores. Um preâmbulo aí pra gente... claro, devagar um pouquinho e relaxar um pouquinho diante de um cenário muito pouco hospitaleiro, na verdade, bastante restritivo em relação à circulação de ideias. Ontem eu vou abrir, a gente vai tratar hoje aqui, o pessoal que está nos assistindo, eu vou tratar com o Leandro de vários temas que estão na pauta, afinal de contas é também um observador social, um observador da política, alguém que tem uma visão bastante lúcida de tudo que está acontecendo. E a gente aproveita essas mentes, né, brilhantes para a gente tentar fazer sempre o contraponto do que está no resto dos meios de comunicação, nessa mídia vendida que só traciona interesse dos poderosos, né, a narrativa dos poderosos. E essa narrativa eu já comecei a enxergá-la hoje, quando eu abri os sites de notícia, viu, Leandro, André? Ontem nós tivemos
aprovação lá na CCJ de 4 propostas importantes, 2 PECs, 2 projetos de lei, e que tratam justamente da restrição, de uma retomada, na verdade, do equilíbrio institucional, restringindo os poderes absolutos hoje que são de forma ostensiva praticados, né, executados pelos ministros do Supremo, né? Então, nós temos uma PEC, por exemplo, que restringe as decisões monocráticas, nós temos uma outra que pode dar ao Congresso o poder de revisar decisões que violem lá, o escopo, né, das atribuições do Supremo, justamente usurpando o poder. Temos projetos que enquadram como crime de responsabilidade justamente a usurpação do poder do Legislativo, e fora outras, e reforçam outras questões importantíssimas aí, justamente como uma sinalização do Congresso, do Legislativo, ao Supremo, que há muito tempo, já saiu da sua casinha, não retorna para o seu escaninho, e se coloca realmente como um suprapoder, um poder acima de todos os demais. E é isso que eu abro os sites hoje e percebo já a narrativa que vem sendo tracionada sempre quando algo assim acontece, né? Então tem sempre uma matéria, uma manchete de um ministro falando em off, né, dizendo que esses projetos todos serão derrubados, serão enterrados. E aí eu, naturalmente, me lembrei da reação do Supremo imediata à votação da PEC 8, que é essa PEC que restringe as decisões monocráticas, no ano passado, 10 meses atrás, em que o Gilmar Mendes, decano do tribunal, serviu de porta-voz. E eu quero que vocês assistam esse vídeo que eu separei aqui, já para a gente contextualizar, dar um contexto geral e mostrar também para a nossa audiência que dificilmente vão prosperar essas medidas que foram aprovadas ontem, apesar de todo o esforço dos parlamentares de direito, dos deputados de direito e do Centrão. Produção, pode soltar o vídeo, por favor. Este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta casa não é composta por covardes. Esta casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo, a estes propagadores do caos institucional, que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isso é uma medida séria. E é preciso ser tratada por gente séria. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis,
Vejo aqui ao meu lado o ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Vejo à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. Como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional, porque senão a gente acaba como aquele reformador da natureza, a figura do Monteiro Lobato, que descobre que não poderia colocar as abóboras nas jabuticabeiras. É preciso que nós tenhamos essa noção, que nós calcemos a sandália da humildade. Como eu disse, esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário. Venha de onde ele vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Nós vivemos sob uma democracia constitucional. Afinal, sem uma Corte Constitucional livre e independente, não há democracia nos termos exigidos pela Constituição de 88. Estou certo, presidente, e aí encerro, que os autores dessa empreitada começaram, né, travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Pois é, tá aí. Esse discurso poderia ter sido feito hoje, inclusive, ou ontem até, após a aprovação. Leandro, onde você colocaria aí o Supremo se você fosse fazer uma reedição do guia do politicamente incorreto da história do Brasil? Olha, como um novo ditador, né, Cláudio? Isso é simples, é óbvio, né? Eu até já falei sobre isso num vídeo que teve um certo alcance aí uns anos atrás, que a gente ainda acha hoje que golpe, né, que fim da democracia, que ruptura democrática e tal é uma coisa com coturno, com armas, com tanques que vão lá na frente do Congresso, né? Mas existe uma forma mais inteligente e sutil de se fazer um golpe, né, de se implantar uma ditadura, que você deixa as pessoas votarem, deixa lá as maiorias eventuais, né, como diz o Gilmar Mendes, deixa elas votarem, elas brincarem de que estão fazendo leis, deixa lá eles acharem que estão concorrendo à eleição, né, que estão participando da democracia e tal. Daí as leis que eles aprovarem e a gente gostar, tudo bem, essas a gente deixa. Se elas convergem com o nosso pensamento, a gente deixa elas existirem. Mas aquelas leis que a gente não gosta, vai um de nós 11, vai lá e derruba e pronto. E não tem problema. Né? Então, assim a gente impõe a nossa vontade, sem coturno, sem arma, sem fuzil, sem tanque, sem uma coisa que pareça uma ruptura que vai aos poucos. Né? E é assim que se instalou o que o pessoal chama aí de juristocracia, né? Essa ditadura do STF no Brasil, que também não é só no Brasil, né? No mundo todo está acontecendo. E o discurso do Gilmar Mendes, assim, eu anotei várias partes aqui, como tem um texto, né, até já falei sobre isso também, tem um texto do George Orwell, que é um excelente texto dele, que é A Política e Língua Inglesa, que ele fala sobre por que o inglês se as pessoas estão falando inglês bem, se escrevem bem o inglês ou não, e ele fala, olha, falar inglês bem é falar com claridade, mas hoje em dia as pessoas, de propósito, elas usam um inglês ruim, elas escrevem de forma
embolada, né, de forma prolixa e cheia de eufemismos, porque elas têm alguma certa vergonha de falar de fato o que elas estão defendendo. Né? Então, por exemplo, em vez de um professor lá de Londres dos anos 40 falar tem que matar mesmo esses burgueses, o Stalin está certo em matar mesmo esses burgueses, ele fala de a não criminalização de atos políticos se refere, num contexto mais amplo, ao direito de maiorias de impor sua vontade, etc. e tal. No fim, o que ele quer dizer com todo esse discurso é tem que matar mesmo. E eu sempre lembro desse texto quando vejo o Gilmar Mendes falar. Ele fala de propagadores do caos institucional, que não admite intimidações. O STF, esta corte, não admite intimidações inconstitucionais. Mas espera aí, o que prevê, onde está escrito que impeachment é possível? Na Constituição. Né? Impeachment está aberto a todos os ministros, ao presidente da República, a todo mundo. Então, da onde vem essa ideia dele, né? E quando ele fala de não se pode brincar de fazer emenda constitucional, como assim? Quem disse? Quem é o Gilmar Mendes para dizer isso? Quem define se pode brincar de fazer emenda ou não é o legislativo, né? As pessoas que fazem leis, que fazem emendas constitucionais, e não ele. Então, aí, o grande propagador de caos institucional é esse discurso aí que parece responsável, né? Com aquela toga, toda essa liturgia do cargo, que acaba corroendo a democracia brasileira. Essa lei agora, esse projeto agora, para se limitar às decisões monocráticas, me parece até muito brando, sabe? Ele é muito básico, não sei como está essa versão, mas ele dá um prazo para que o Congresso possa aprovar, para que o colegiado possa derrubar ou não, né, ou ratificar ou não a decisão monocrática, e por mim devia ser logo derrubada essa possibilidade. A gente não pode, a lei das estatais, que o Lewandowski, se não me engano, derrubou, despedaçou, isso ainda está aí, ainda não foi julgado. A gente não pode deixar tanto poder para esses caras. Isso sim é, obviamente, um atentado à democracia, né? Excelente. André, você gostou aí da frase, das frases, né? É interessante que numa toada só ali, ele coloca em questionamento a representatividade dos parlamentares, né? Pseudo-representantes, né? De uma maioria eventual. Então, assim, o poder do Supremo, do ministro é permanente, é vitalício, né? Então, ele entende que o mandato parlamentar ele é efêmero. Então, ele está sujeito a essas vontades, né? Ao arbítrio, e que o parlamentar não pode, então, legislar se isso for tisnar as imagens dos nossos... a imagem ilustrada, né, dos nossos ilustríssimos. Pois é. O discurso, né, é um discurso, né? Não é nada mais nem menos que um discurso, e um discurso que a gente precisa andar até com um dicionário do lado para entender. Mas e uma mistura, né? Eu achei engraçado que ele mistura na mesma fala, ele coloca o Monteiro Lobato e o Pânico, né? Aquele programa Pânico com as sandálias da humildade. Né, que mistura, né? Para onde será que vai de fato a corte? Para o Pânico ou para o Monteiro Lobato? Monteiro Lobato, que também não deveria ser citado, né? O Monteiro Lobato já foi cancelado, também não pode ser mais citado. Quer dizer, o que acontece é que a gente tem na Suprema Corte, de fato, a Suprema Corte ela é a última que interpreta a Constituição. Mas os ministros, eles passaram a entender que ela é a única que interpreta a Constituição. Tem uma diferença aqui básica entre última e única, né? Pode até ter uma rima aqui toante, já que a gente está no ambiente literário, mas não é a mesma coisa. Não são sinônimos. Ela é a última. Mas todos nós somos intérpretes da Constituição. E
o parlamento ele é necessariamente um intérprete da Constituição. E ao interpretar a Constituição e entender que ela está inadequada, ele deve sim, como dever, não é nem direito, é dever de ofício, fazer emendas constitucionais. Quando o parlamento entende que há um desequilíbrio entre os poderes, ele tem o dever, de novo, não é direito, o dever de reequilibrar os poderes. Porque senão nós não temos o que a gente chama de freios e contrapesos, ou, como eu tenho chamado, de freios e contrapresos. A gente não consegue equilibrar ou redimensionar a possibilidade de que o parlamento sirva não apenas para fazer leis, mas que o parlamento sirva também para reduzir o impacto do poder desmesurado dos outros poderes. Então, assim, o Congresso ele serve para fazer leis quando ele interpreta a Constituição, entende que está inadequada, ou interpreta a realidade e acha que falta alguma coisa, e serve também para coibir abusos de poder dos demais poderes, do executivo e do judiciário. E é isso que está sendo feito. É isso que está sendo feito, é apenas isso que está sendo feito. O que me parece aqui, que é um ressentimento do ministro, e o ministro aqui, Gilmar, fala por todos, né, por todos os demais, não tenha dúvida. O ressentimento é de que eles acreditam que a Constituição inteira, todos os conceitos constitucionais, eles são um botão, sabe aquele botão de emergência vermelho que fica com uma grade e que só pessoas autorizadas podem abrir e apertar? Eles acham que só eles podem abrir e apertar. Mas não, aquele botão é nosso, a grade nós pusemos, e nós pusemos também para que eles não invadissem a seara dos demais poderes e apertassem aquilo de forma errada. O que está em jogo agora com essa PEC, ou com essas PECs, ou com esse pacote que a imprensa inclusive vem chamando equivocadamente de pacote anti-STF, não é anti nada. A ideia é reequilibrar. Quando você reequilibra, você não é anti, você está compondo o que deve ser feito mesmo. Essas PECs, elas buscam, por exemplo, o quê? Fazer com que decisões monocráticas não fiquem eternizadas, que o colegiado possa apreciar, bom, o que tem de absurdo nisso? Ou que o judiciário, o STF, não possa, com seus julgamentos, fazer inovações legislativas. Poxa, mas, quer dizer, então eles querem o quê? Fazer inovações legislativas? Eles estão, ao fazer inovações legislativas, aí sim eles estão invadindo a seara dos demais poderes. Quer dizer, são PECs protetivas para redimensionar um desequilíbrio que houve em favor do judiciário. Hoje nós vivemos o que a gente fala de ditadura da toga, ou ditadura do judiciário. As pessoas, como bem disse o Narlock, imaginam que isso significa que vai ter, toda ditadura tem alguém com um cap ou com uma arma invadindo redações e batendo nas pessoas. Não é assim. Ditadura, o conceito possível de ditadura é você esvaziar os demais poderes e ter para si, um dos poderes ter para si a possibilidade de gerenciar o país inteiro. Poxa, é isso que está acontecendo. Hoje o judiciário submete os demais poderes. Isso não pode acontecer. Muito bem. Deixa eu só ressaltar mais um ponto dessa temática, né, que o Narlock até colocou na fala dele, porque assim, os ministros reclamam, dizem, né, o próprio Gilmar nessa fala diz que eles não podem fazer isso aqui, mas nós podemos. Inclusive, o Gilmar, ele enquadra isso, e o argumento técnico que eles vão colocar para derrubar isso é de que por exemplo, né, essas PECs, essas emendas constitucionais, elas tiveram origem no legislativo e não no judiciário, ou seja, e aí que isso é inconstitucional porque fere a separação dos poderes, ou seja, o Supremo pode invadir a competência do Legislativo, mas o Legislativo não pode invadir a competência do Supremo, ou seja, o Legislativo não pode, é incapaz até de reformar a Constituição para mexer nas competências do Judiciário. E aí ele coloca a cláusula pétrea, Leandro, que é a da separação dos poderes. Ele usa isso como o fundamento, né? Olha só, a partir daqui nada passa, nada passa. Aí fica fácil, né? Porque é só vem a mim, né? Não tem o outro lado, né? Não é uma via de mão dupla. Não, e assim, ele tem um erro de raciocínio ali também, né? Que ele fala, olha, não existe a democracia requer uma justiça autônoma, com autonomia. É verdade, é límpido, é claro. Mas isso não significa que a justiça não tem que seguir regras,
né, que os juízes não precisam seguir regras. E quem que faz as regras que os juízes precisam seguir? Quem faz as leis e as regras de processo penal? É o legislativo. Então é óbvio que tem um entrelaçamento de um poder com o outro, né? E é curioso, né? Se a gente olhar num longo prazo, desde lá da época da lei da ficha limpa mesmo, né? Que por muito tempo a gente acreditou muito mais na justiça no Brasil. Né? A gente não acreditava em presidente, político, falava lá de 300 picaretas no Congresso, né? Que nem na música do Paralamas e tal, e a gente se resguardava na justiça. Né? E no fim das contas, o que a gente está vendo agora é uma ressaca dessa demanda, né? A lei da ficha limpa está sendo usada, foi usada, por exemplo, no caso do Deltan, que foi um dos defensores lá no começo, foi usada de forma política pelos juízes. A gente está vendo que aqueles juízes que a gente confiava tanto são políticos ou são mercenários, né? Muitos deles, né? Que se vendem habeas corpus, vendem decisões aí para grandes empresas, anulam condenações. E está se criando, né? Na verdade já se criou uma demanda contrária que não vai ser contida. Então eu não vejo como no longo prazo a gente não ter um judiciário mais amarrado, né? Mas eu queria até perguntar isso para o Marcília, se eu puder aí fazer a pergunta para o outro comentarista, Cláudio. Como que a gente sai desse dilema? Se cada iniciativa, se um processo de impeachment de um ministro do STF, se eles puderem barrar tudo isso, derrubar e declarar tudo inconstitucional, então não tem jeito. Como sair dessa arapuca, né? Se qualquer medida... Não, perfeito. Pode concluir a pergunta, porque a tua pergunta tem a ver com o que eu escrevi ainda há pouco, e eu gostaria de colocar na mesa antes do Marcília responder. Não, é isso. Basicamente, como que a gente vai sair dessa? Perfeito. Mariana, por favor, põe na tela aí o Supremo... o link da matéria do site que está no ar. O Supremo, na verdade, pelo que eu estou vendo, Marcília e Leandro, o Supremo está empurrando o Brasil para uma constituinte. Por quê? Se você não pode emendar para restringir poder, para colocar o Supremo de volta na casinha, né? Se você não pode fazer impeachment de ministro, porque o impeachment de ministro, segundo o Gilmar disse, né? Acabou de dizer, você bem citou, Leandro, o Gilmar está dizendo ali o seguinte: quem legitima o processo de impeachment no Legislativo é o Supremo, ele fala isso. Então, assim, quer dizer, você imagina, eu que vou legitimar o impeachment de um ministro, de um colega meu. É um contrassenso absurdo, né? Mas aí, põe na tela, ó, Supremo empurra o Brasil para a Constituinte, porque essa no final das contas, está aqui no site para quem quiser assistir, para quem quiser ler, né, o caminho, porque eu não vejo, não sei se o André concorda, mas eu não vejo outro caminho. Porque se o STF tá aí, considera que tudo é uma investida inconstitucional, né, do Legislativo contra o Supremo, que a Corte não vai se submeter ao que eles chamam de tacão autoritário. Se os parlamentares são pigmeus morais, pode baixar aqui, por favor. Se eles vão recorrer à cláusula pétrea de separação dos poderes para não deixar nada avançar. E se qualquer atitude, né, é considerada aqui um atentado à Constituição, segundo ele, é um atentado ao postulado justamente da separação de poderes, não tem caminho. O único caminho é você, para reformar o judiciário, me parece que é você reescrever a Constituição. Marcília. Pois é. E se além de tudo isso que você bem menciona no artigo, Dantas, a Corte ainda quer recivilizar o povo, então não sobra espaço para ninguém, né? É um país em que só eles cabem, né? Só o que eles pensam é que é possível e viável. Não tem como uma saída jurídica para isso. Veja, a saída constitucional é clara. No artigo 42 ou 49, salvo engano, um dos dois da Constituição, não me lembro exatamente, está lá previsto que uma das garantias constitucionais ofertadas aos parlamentares é que eles zelem e preservem pela sua competência. Então, por exemplo, se essa questão de vício de origem, né, Dantas, que você mencionou, isso, por exemplo, está totalmente derrubado por esse artigo da Constituição. Os ministros precisam ler esse artigo, os ministros precisam conhecer a Constituição, senão fica chato. E nesse artigo está lá, é dever e direito dos parlamentares zelarem
pela sua competência. Então, se há uma invasão do judiciário à competência do legislativo, é dever deles fazerem por onde, inclusive do ponto de vista da legislação, reequilibrarem, devolverem o gênio para dentro da lâmpada, devolverem para dentro da casinha e da caixinha um STF que saiu e que acha que pode invadir a competência do legislativo. E é isso que está sendo feito. Essas PECs têm todas elas essa premissa, uma premissa constitucional. Se eles entendem que então nada disso é constitucional, que só eles podem mexer na Constituição, porque quando o legislativo mexe, eles podem dizer sim ou não, e eles podem inovar legislativamente, então a Constituição é deles, então o parlamento não serve para nada. E o povo é um povo incivilizado que não compreende as benesses da sua corte. Quer dizer, a gente está totalmente refém e sequestrado. A saída para isso não é jurídica. Não tem como sair juridicamente. E politicamente, Dantas, eu também não sei, porque uma constituinte pressupõe uma saída política negociada. Ninguém faz uma constituinte também à força, vamos dizer assim. Quer dizer, até faz, mas não é desejável, me parece. Não é isso que se pretende nesse país. Quer dizer, então assim... Pode ser uma saída mexicana, Narlock? Talvez. Agora, Dantas, um ponto que eu acho que vale aqui dizer, eu acho que esse é um recado, talvez, para 26, é que uma saída política, ela pressupõe um legislativo capaz dos enfrentamentos necessários. E também pressupõe um executivo que seja capaz de compreender isso sem ficar quieto ou bater palma para os abusos, né? Então, eu vejo que a perspectiva de uma saída política, seja para uma constituinte, seja para uma reforma, já que os ministros não vão querer compor com ninguém, me parece que fica aí um recado, né, para o eleitor da relevância de 26 na hora de votar, não apenas no executivo, mas sobretudo, talvez no legislativo. Talvez nunca tenha sido tão importante realmente a gente pensar exatamente nas eleições do Senado como um voto relevante. A gente vai até entrar nessa questão de eleitoral em função justamente desse retorno do X, né, Narlock? Porque o Moraes deixou muito claro na decisão dele que a sua decisão de manter suspenso até o fim da eleição foi em função da eleição. Isso ficou muito patente, né? Ficou muito claro. Quer dizer, como é que fica isso? Muita gente comemorando o retorno do X, muita gente que, claro, não participa da política, tem outros que participam, né? Teve até jornalista aí se manifestando de forma irônica a quem critica a decisão do Moraes, que suspendeu durante todo esse tempo. Mas o fato é que a gente abriu um precedente gigante, né? Como o Marcília está dizendo. Abre-se um precedente, e aí? 2026 é fundamental. Tá, mas tem esse bode gigantesco na sala com uma barba desse tamanho, maior do que a dos dois aí juntos. Como é que faz, né? Pois é, e essa censura do X prejudicou principalmente a campanha pequena, né? Eu participei aí da campanha da Marina Helena, o Twitter estava importantíssimo ali para ela, numa época que ela estava sendo reconhecida pela direita, assim, virou ali uma liderança, e isso prejudicou muito a gente quando de repente o alcance caiu muito, né? Porque poucas pessoas estavam com VPN ou tinham o tal amigo fora do Brasil que publicava as coisas pelo Twitter, que abria e tal. E isso meio que tira a legitimidade da eleição, né? Quando a gente olha até para 2022, que você tinha uma eleição, uma campanha, ela é feita por debates. Não só debate lá na televisão, mas por influenciadores, por pessoas que discutem, que propagam ideias. E se você tem importantes influenciadores que, porque deram um joinha numa mensagem de WhatsApp, estão fora do debate, você está favorecendo um lado. Então, ela perde, ela corrói a legitimidade, né? Essas decisões do TSE, do STF, elas acabam corroendo a legitimidade. Aquela ideia que o Maltache fala muito, né, do gambito da democracia, né? O gambito no xadrez é uma jogada que você mostra uma certa fraqueza e para a pessoa acha que daí, deixando o oponente achar que ele pode atacar,
mas na verdade era só uma farsa, e você tá forte e dá o checkmate, né? A mesma coisa com a democracia, né? Quando você deixa as pessoas criticarem a democracia, falarem que elas querem golpe, que elas querem isso, na verdade parece uma fraqueza, mas você está mostrando a força da democracia, né? Que ela aguenta mesmo críticas, né? E que ela continua, e você está dando para essas pessoas a mensagem, você está transmitindo a mensagem de que mesmo esse discurso delas é parte, né? Elas não estão excluídas do debate, né? Elas são parte do debate público, podem impor as suas ideias e tal. E a gente vai ver, né? Eu até pensei, até queria falar com o Marcílio, o que ele achou da censura nessas eleições. A gente teve o caso do Pablo Marçal, mas a gente participou de um debate, Marcília, lá em junho, mais ou menos, se eu não me engano, junho, julho, e você falou que a censura ia correr solta nessa eleição, né? Fora o caso do Marçal, não me pareceu tanto o caso, pelo menos de TRS. O que você achou? É verdade, a gente esteve num evento conjunto. Aliás, a gente comentava isso nesse evento, que a censura ia atingir sobretudo as campanhas mais independentes, ou as campanhas menores. Nem imaginávamos, não estava no nosso radar, né, a questão de uma suspensão da rede. A gente mencionava isso pela agressividade que já possuía o STF à época, mas nem imaginávamos que isso aconteceria. O problema das eleições municipais é que elas não têm uma visibilidade grande. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, sim, então a censura, as redes do Marçal ficam evidenciadas, mas se você for para os rincões desse país, se você for para o interior até dos estados mais, enfim, que são mais distantes, vamos dizer, da grande mídia, sem dúvida alguma, nós tivemos casos gravíssimos de censura. O problema é que a gente não viu. Então, a questão da censura nas eleições municipais, ela é grave porque as eleições não são monitoradas pela mídia como as eleições presidenciais e nem centralizadas. Então, se acontece em Quixeramobim, então, sei lá, só um exemplo aqui, o que me ocorreu, algum caso de censura, é muito difícil que isso saia na Globo. Naquele local, às vezes, não tem uma mídia cobrindo especificamente, uma mídia com estrutura financeira e econômica capaz de fazer denúncias e etc. Então, o que a gente chama de desertos de notícias, né, lugares que não têm uma estrutura de mídia relevante, depende muito de blogueiros, de, enfim, pessoas independentes que às vezes também não fazem a denúncia por medo de alguma retaliação e etc. Isso não vem à tona. Então esse tipo de monitoramento não existe, e ao não existir a gente não vê. Com absoluta certeza essas eleições municipais foram muito mais censórias do que as presidenciais, mas isso não foi visibilizado. Então falta o monitoramento, esse é o problema. Muitas vezes a censura existe, mas a gente não vê. E considerando no caso, uma plataforma política, essencialmente política, né, o Supremo foi no âmago ali da questão, inviabilizando esse relacionamento do eleitor com o candidato, do candidato com o eleitor. Quer dizer, você tem um impacto na eleição, você tem um impacto no debate público que ele assim, absurdo. Absurdo. As políticas públicas não são discutidas no Instagram. O Narlock, você que é um cara que usa muito bem o Instagram, inclusive precisa ajudar aí o Marcília, porque o Marcília vem se esforçando esse mês todo aí, né? Fazendo dancinhas. Ele se especializando, entendendo como funciona. Aí agora que ele já estava até pronto para contratar uma equipe de edição, fazer tudo, volta o X. Ele falou, e agora? Eu volto pro X ou eu faço aqui a minha dancinha no Instagram? Assim, inacreditável, né, toda essa situação que nós estamos vivendo, porque efetivamente são plataformas com objetivos diferentes, com algoritmos diferentes e que promovem debates diferentes, né? Pois é, até sou meio contra quem usa, eu faço muito isso na verdade, mas quem usa o Instagram como Twitter, né? Porque acaba que fica aquela gritaria, gente falando, se xingando e tal. Melhor deixar isso pro Twitter mesmo, deixar mais foto coloridinha, né? A gente dancinha no Instagram fica mais bonitinho, né? E o Instagram é muito de reels, né? De vídeo, né? O alcance é muito maior para vídeo. E daí o pessoal de texto, que é mais tímido, também fica
fica de fora dessa, né? Mas é engraçado como, no caso do Marçal, principalmente, a censura pouco valeu, né? E ele parece que reforçou aquela narrativa dele de que foi perseguido e tal, aumentou muito, né? E acaba que não ajuda, o STF perde a sua credibilidade, o candidato aí quase ganhou, quase foi para o segundo turno, e né, nesse caso todo, o que mais me chamou a atenção, que foi assim um tremendo absurdo, que eu acho que, como o Marçal, ele estava ali cometendo ilícitos repetidamente, né, no caso de pagar os posts e tal, me parece uma atitude, acho que todo mundo aqui é contra, mas um pouco mais compreensível do que, por exemplo, você impor multa para quem publicar no Twitter, né, via VPN. Isso é criar um novo ilícito, criar um novo crime, criar um crime que não é atribuição do Alexandre de Moraes. Então, é de fato um absurdo. Tomara que isso, né, acho que ninguém vai... a gente ainda não tem nenhum jornalista falando: Alexandre, você não vai multar as pessoas que usaram o Twitter? E tomara que isso fique esquecido, que ninguém dê bola para esse novo ilícito, né? Não tem, não? Não tem não, nem aquela jornalista daquela emissora. Tem certeza que ela já não viu? Eu não assisto, então. Você sabe que eu estou fazendo Eu acho que só se postarem meme, aí talvez esses jornalistas... A garota de recados, né? Mas só voltando àquele assunto lá anterior, se eu puder só dar um outro palpite aqui, talvez o que faça aí decidir, estou sendo muito otimista, né? Mas é a guerra de narrativa, né? Se alguns ministros do STF, o Barroso principalmente, ele é um cara que fareja muito o que é descolado pensar no momento. Então, no momento hoje, o descolado é ser antipetista, é ser contra o Lula a favor da Lava Jato. Daí ele é contra o Lula a favor da Lava Jato. De repente, isso cai de moda, né? Isso sai de moda, entra outra coisa, ele muda de opinião. Ele é um cara que vai com o vento da opinião do momento. ESG agora é bacana, então vamos implantar leis, quer dizer, vamos tomar decisões em defesa do ESG. E talvez a guerra de narrativa, mostrando como o STF está passando dos limites, até uma coisa meio engraçada, assim, poderia fazer eles se recolherem, né? Mas o problema é que, como eles favorecem muito a esquerda, né, as medidas aí que o Lula queria que fossem derrubadas foram todas e tal, nas decisões monocráticas, a esquerda está tranquila, né? Muita gente até reconhece que tem um avanço, que eles estão fora da casinha, mas estão satisfeitos com isso, né, por enquanto. Eu estou iniciando um movimento e eu quero ver se vocês concordam com ele ou não. Eu voltei para o X, ainda estou me acostumando, né? Parece que eu sou garoto no X, que eu estou estreando no X. Não consegui nem voltar, nem restabelecer o hábito que eu tinha de postar toda hora, etc. e tal. E aí, eu acho que isso também me ajudou a ter uma outra perspectiva do X, tá vendo? Viu, Moraes? Olha como a reeducação é importante. Só que aí eu tive uma ideia hoje de manhã e eu fiz exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Solta o vídeo, por favor, do meu Twitter, dos personagens que eu bloqueei. Põe lá, por favor. E aí, vocês acham que é uma boa? Eu acho que você precisa tomar cuidado, daqui a pouco eles vão interpretar que isso é um ato antidemocrático. Olha só, bloqueia antes de ser bloqueado, né, Narlock? Pois Estou ajudando.
Eu estou ajudando. Se todo o Brasil bloquear os ministros do Supremo na rede social, eles vão falar para quem? Não, acho que isso é questão de saúde mental, cara. Só para a turma da Globo News. É verdade. E você ficar vendo, nada é pior numa sexta-feira do que você ver as dicas culturais do Barroso, sabe? É assim, de uma irritação, acaba com a sua sexta-feira, entendeu? Então a melhor coisa a fazer em defesa da sua própria saúde mental é bloquear esses caras. Né? Já põe aí, ó, vamos botar aí, vamos iniciar esse movimento. O movimento é o seguinte, ó, é a hashtag, ó, eu bloqueio o STF. Põe na tela aí, hashtag eu bloqueio o STF. E eu conto com a adesão de todos os que nos assistem aí e dos meus entrevistados. Vocês vão aderir a essa trend, já que você falou que o Barroso é o ministro das trends. Então, assim, vamos fazer essa trend aí. Quem sabe ele, de repente, se anima em comentar. Só que eu não vou saber. Boa. Eu apoio, vou estar lá. Mas aí, o que vocês acharam? Eu preciso dizer que até o Marcília escreveu sobre isso, até eu achei bem compreensível, assim, que ele falou que não ia, como ele é advogado e tudo, e lida muito com isso, não ia publicar no Twitter. Mas eu até encontrei, pouco depois da proibição, o Schellenberger, né, estava no Brasil para os protestos e tal, e ele falou, Leandro, você continua publicando, né? Eu falei, sim, mas é engraçado que eu estava pensando assim, pô, eu não é preciso falar com meu amigo fora do Brasil para publicar no Twitter, mas era mais por obrigação, né? E foi uma perda mesmo para o Brasil a gente ter levado a sério essa proibição, né? Muita gente levou a sério, o Twitter teve de fato um golpe no Brasil, e seria muito mais legal se ninguém tivesse levado a sério, todo mundo tivesse aí usado os seus meios para republicar. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Muito bem, senhores. Eu vou falar de eleição, já que você atuou e teve um importante papel na campanha da Marina Helena, que esteve aqui comigo, inclusive, a gente fez uma excelente entrevista, é realmente uma política, podemos dizer, que é uma agente política importantíssima, que tem um pensamento muito valoroso, tem uma visão muito importante, e que eu acho que a gente tem que estar sempre, não é porque acabou a campanha que a gente vai deixar de conversar de novo. Já mandei, inclusive, já conversei ontem com a Carol Esponza, viu, que também eu trouxe aqui. A ideia é que ela venha mais, eu quero a Marina Helena aqui como comentarista também, para a gente estar sempre mantendo esse drive, né? Esse drive. Durante a campanha, a gente teve toda uma movimentação aí de boa parte do bolsonarismo contra o Centrão, contra o Kassab. E eu vi, como vocês, né, nós vimos o resultado da campanha, com o PSD sendo aí o líder, né, nas prefeituras, o partido que conseguiu eleger mais prefeitos no país, estão crescendo. E ontem o Kassab, eu chamei o Kassab aqui, mas acho que o Kassab não quer vir aqui não. Mas ele esteve lá na CNN. E eu quero que vocês assistam comigo esse trecho que eu pedi para separar. Por favor, Júlio, tela dividida para não dar problema lá no YouTube, por favor. Não está ainda aí? Bom, tá aí? Então solta. Não, se é um instante, então você me fala, né? Então, vai demorar o quê? 5 minutos para botar? 2 segundos? 1, 2... 2 segundos seus, tá. Então, daqui até o final do programa ele põe. Ô Dantas, aí, deixa eu aproveitar, então. Pode falar, André. Posso? Aproveitar, só para dizer uma coisa. Você está falando de bloquear os outros, vale lembrar que bloquear não é censura, hein? Bloquear os outros não é censura. A gente não tem a obrigação de ouvir ninguém. Liberdade de expressão não pressupõe a obrigação de se ouvir os outros, né? A censura é uma restrição indevida. Eu tenho direito, é uma escolha editorial da minha cabeça ouvir ou me dispor a ouvir quem eu bem entender. Você sabe que uma vez eu estava numa palestra e um senhor levantou a mão e falou: estou sendo censurado, era uma empresa, estou sendo censurado aqui na empresa
as pessoas não me chamam para o almoço. Eu falei, olha, isso daí não é censura, talvez você seja uma pessoa chata, beça, e por isso não estão te chamando para o almoço. E as pessoas têm o direito e talvez o dever de excluir você do almoço. E ele ficou, obviamente, chateadíssimo com a resposta, mas é isso. Você não tem a obrigação de ouvir quem não lhe convém, você tem a obrigação apenas de não fazer restrições indevidas, mas restrições são muitas vezes devidas e até desejáveis. Claro. Por favor, não me bloqueiem. Tá o vídeo aí ou não? Então solta. Olha, isso foi uma estratégia eleitoral de alguns partidos que não deu certo, quebraram a cara. Veja o resultado eleitoral do PSD. Até porque com o tempo esse argumento foi perdendo força. Vamos aqui aos fatos. O PSD liberou a bancada no Senado. Cada um assina se quiser. Segundo, esses que vieram com essas argumentações, que não tiveram nenhuma repercussão no partido, veja o resultado das eleições, estavam alguns no PL. O PL vai apoiar o Davi para presidente do Senado. O Davi não assinou. Não estou aqui questionando a candidatura do Davi, não, que tem o meu respeito. O Davi, quando era presidente, arquivou vários pedidos de impeachment. Então, por que não falaram do Davi só do PSD? Foi eleitoral. O Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, presidente do PP, não assinou. No PL, quem que são os senadores do PL do Rio de Janeiro? O Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro. E Flávio Bolsonaro. E o jogador lá, o Romário. Romário não assinou. Então, veja bem, houve com o tempo um esvaziamento desse argumento, porque foi ficando vazio, né? É porque só o PSD, é lógico, porque eles levavam para cidades que o PSD estava enfrentando eles e queriam tentar desgastar. Mas a campanha não foi nacionalizada e os seus partidos tinham problemas. O PSD liberou, vai continuar liberando, não vai impor uma posição para que fulano ou beltrano assine ou não assine, e dessa maneira vai continuar sendo respeitado. E qual é a sua posição pessoal? A minha posição pessoal é que o judiciário pode sim melhorar a sua relação com as instituições, com o Congresso, para que a gente possa viver um país num clima melhor. Eu não defendo o clima, o enfrentamento entre as instituições. Eu acho que o Supremo tem errado muito, o Congresso também tem errado muito, os meios de comunicação em algum momento erraram muito e, felizmente, esse momento passou. O Brasil vive hoje muita expectativa de paz, de tranquilidade. Veja como aconteceram as eleições aqui nesse ano e o caminho é olhar para frente e não para trás. Muito bem. Numa tacada só também, né? Ele debochou dessa campanha contra o PSD, disse que isso era algo puramente eleitoral e repetiu uma coisa que eu venho falando aqui. O PL está apoiando Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre não tirou um pedido de impeachment da gaveta quando era presidente supremo. Alcolumbre, ele tem facilidade, né? Uma grande facilidade de se harmonizar com os demais poderes. O Ciro Nogueira também é um que não assinou pedido de impeachment nenhum. Então tá aí um pouco do pragmatismo da política e o Kassab expondo isso de uma forma bastante clara, né? Como é que fica? Não tem impeachment, mas tem Kassab. Ontem o Centrão, inclusive, ajudou a direita, lá na CCJ, a aprovar esses projetos todos. Resumo da ópera, Leandro, você que estava aí nos bastidores dessa campanha de São Paulo, né? O que mais te chamou a atenção, considerando esse contexto todo, hein? Bom, vamos lá. Deixa eu tentar analisar aqui um pouco o que o Kassab disse, né? Que ela não foi nacionalizada, é verdade, né? Talvez em algum lugar, talvez em Curitiba, a Cristina Graelm tenha conseguido votos porque o oponente dela era do PSD, mas em Florianópolis não, né? O Topázio ganhou a eleição muito bem, teve uma comunicação sempre muito boa no mandato, né? Era um cara desconhecido que assumiu de vice, se tornou prefeito e tinha uma comunicação muito boa que fez ele ganhar a eleição muito fácil. De fato não foi nacionalizado, né? O eleitor, na verdade, o eleitor médio, ele não tem a menor noção de partido, né? Eu participei de alguns grupos focais, né? Algumas pesquisas qualitativas no ano passado, e esse ano
sobre partidos e tal, e assim, ó, ninguém sabe o partido de ninguém, sabe? Partido Novo, menos de 1% das pessoas sabem. Partido do Tarcísio em São Paulo, todo mundo acha que é o PL. Né? Quem tem alguma noção acha que é o PL, ninguém sabe que é o Republicanos. Eu mesmo, que adoro o assunto, estava pensando, peraí, mas e o governador do Paraná, do meu estado? Qual é mesmo o governador? Eu falei, claro, é o PSD, né? Então as pessoas ligam muito pouco para partido e nacionalizaram muito menos a seleção, talvez por isso não tenha dado certo. A imprensa falou, se eu puder mudar um pouquinho de assunto aqui, a imprensa falou, não, porque a direita ganhou a eleição. Na verdade, é essa direita que, assim, não defende muito as pautas da direita, né? Eu aposto, por exemplo, que a maior parte dos vereadores aí do PSD e de todos os outros partidos aí que foram eleitos, esses PP e tal, se tem lá uma votação para proibir sacolinha de plástico, para obrigar sacola de papel, que é um terrível erro ambiental. Sacola de papel é muito pior para o meio ambiente, para o aquecimento global, que a sacola de plástico. Eles vão votar a favor, vão falar, não, é isso aí, vamos proibir a sacolinha, que é uma atitude de esquerda. Né? Então, tem algumas dúvidas em relação ao quanto de direita eles são, quanto liberais ou contra o equilíbrio dos poderes eles são. André, e aí? Eu até pegando esse gancho de não se saber quais os partidos, eu fico aqui me questionando, porque, veja, no Brasil, me parece que a falta de identidade, até ideológica, dos partidos com os seus candidatos, e até mesmo deles e do partido e candidatos com o povo, era uma constante. Né? Se a gente for fazer uma retrospectiva, olhar, eu acho que o bom exemplo sempre é o Alckmin. Né? O Alckmin ele estava ali no PSDB, que era uma centro-esquerda, sabe-se lá, era um negócio meio alternativo a uma esquerda muito localizada. Depois o Alckmin vai para virar o Dr. Geraldo no programa Feminino da Tarde, depois vai para o PT, enfim, assim vai. As pessoas transitam muito, e imagino eu ou transitavam muito, porque a identidade dos partidos não era clara, e a dos próprios candidatos não era clara, e talvez do próprio eleitor não era clara. Né? O que a gente tinha, por exemplo, de direita até pouco tempo atrás? Né? O próprio PSDB era meio visto, às vezes, como de direita por se opor ao PT, que tinha uma identidade mais clara. Mas me parece que isso vem mudando, sobretudo com o advento das redes sociais, a partir de 18, a direita vem se localizando num lugar talvez um pouco mais claro, talvez não nos partidos, talvez não necessariamente nos candidatos ou em todos os candidatos, mas há uma espécie de caixa em que as pessoas olham e falam, olha, isso aqui é direita, eu me localizo nesse lugar, num lugar mais conservador, etc., que é uma coisa que a esquerda talvez tenha feito no decorrer do tempo com mais facilidade. E aí eu deixo até essa reflexão e pergunto de volta ao Narlock se isso não é, essa tendência não pode fazer com que, de alguma maneira, os partidos se reduzam, a gente reduz o número de partidos, ou os partidos tenham uma identidade maior daqui para frente, o que talvez facilite essa identificação entre eleitor e eleitos, ou entre eleitor e candidatos e partidos. Quer dizer, não está acontecendo um movimento, sobretudo na direita, de maior identificação ideológica que vai fazer com que esse cenário de dispersão entre partidos, candidatos e eleitores se perca? Cara, acho que não, viu? Acho que talvez o contrário. Porque nessas pesquisas, né, que a gente viu, em muita conversa, eu concluí que as pessoas, o grosso do eleitor brasileiro, ele usa partido como uma referência negativa. Então ele fala assim, eu não voto naquele porque aquele é do PSOL, aquele é do PT. Então não voto nesse porque ele é do PL, do Partido Bolsonaro. Mas, então, desse ponto de vista, por um partido, a escolha mais vantajosa é ele ser um partido que não tem muita rejeição de ninguém. Né? O cara do partido aí do Kassab. Mas o que ele defende? Né? O que é a favor do Kassab? O partido do Kassab é a favor do quê? Né? Ninguém sabe, o PSD é a favor do quê?
ninguém sabe exatamente. Então não dá muito para você ser nem contra nem a favor, né? Eu acho que em 2026 vai pegar feio, vai ficar feio pro PSD nesse caso, né? Essa campanha que fizeram Não Vote 55, ela vai ter mais força sim, porque vai ser uma eleição nacionalizada. Mas para a eleição local, a melhor coisa para um partido e para o político que vai entrar nesse partido é ele não ser muito, não encheira nem fede, entendeu? É um cara, ele não é um selo de qualidade, mas também não é um selo de que você tem que afugentar, né, de que soa nenhum alarme para o eleitor, né? Diferente daí, claro que vai ter partidos de nicho, né? Você tem aí 10% da população que está muito ligada às pautas anti-STF, pautas liberais, 10% muito petistas, e que vão ter partidos de nicho, PT, enfim, muito maior que um partido de nicho, mas PSOL, Novo, né, esses partidos mais ideológicos. Tem espaço para eles sim, mas eu acho que tem que ser maior que isso, sabe? Tem que pensar num público mais amplo, né? Muito bem. A gente teve aí, já continuando aqui nesse tema de campanha, de eleição, né, nós temos um segundo turno aí importante. O Ricardo Nunes com o Guilherme Boulos em São Paulo. Hoje saiu a primeira pesquisa do Instituto Paraná, que mostra aí uma diferença entre um e outro de 6 pontos percentuais. Então está muito claro que o eleitorado do Marçal, ele ainda está dividido. Uma boa parcela foi para o Nunes, mas a gente percebe que uma outra talvez esteja indo para o Boulos até, né, considerando especialmente aí a periferia que votou em massa no Marçal. O próprio Marçal pedindo voto para o Boulos, né, por causa de briga interna. É muita vaidade e pouca visão sistêmica, né, e da política mesmo, né, Narlock? Você que estava ali dentro, como é que você enxerga essa pesquisa? E o que te surpreende desse... Se teve alguma coisa que tenha te chamado a atenção? Fala assim, putz, isso eu nunca tinha visto. Você estava ali presente nos bastidores, você foi nos debates, etc. e tal. Opa, vamos lá, tenho muita coisa para falar. Foi assim, inesquecível, sabe? Essa campanha, aconteceu tanta coisa, cara. Dava um livro, dava uma série, assim. Mas, vamos lá. Olha, primeiro, assim, nas conversas, né, as campanhas se conversam, né, sempre estão conversando, e lá por maio, antes de ter Marçal e Datena no jogo, o grande medo da campanha do Nunes era que a Tabata crescesse. Eles queriam que o Boulos estava derretendo, teve lá o 1º de maio, aquela bobagem que eles fizeram no 1º de maio, a Tabata estava subindo, e se a Tabata subisse mais, ela podia virar a sensação, passar o Boulos, e daí ganharia o segundo turno fácil, porque o segundo turno é uma batalha de menor rejeição. Então, agora deu o resultado que a campanha do Nunes sempre quis, né? Eles contra o Boulos ganham mais fácil. Eu confesso que fiquei um pouco surpreso com esse resultado da Paraná Pesquisas. É o resultado que todo mundo imaginava, né? Que o Nunes ia muito melhor que o Boulos. Mas eu imaginava que o eleitor do Marçal ia, só de raiva, ia dizer que vai votar no Boulos, sabe? Um problema do Nunes é que o eleitor dele é muito frágil, né? Se você critica, por exemplo, o eleitor do Boulos, se você critica o Boulos, a Tabata teve esse problema, né? E a Marina teve no caso do Marçal. O eleitor do Boulos, ele é apaixonado pelo Boulos e pelo PT. Então, se você é a Tabata e você quer roubar os eleitores do Boulos, como é que você faz? Você não pode atacar demais o Boulos, porque aquele eleitor se ofende com você. A mesma coisa da Marina com o Marçal. Ela queria pegar os votos do Marçal, afinal ela queria ser prefeita. Mas se ela bate de frente com o Marçal, ela vira inimiga dos eleitores do Marçal. Então, qual é a estratégia nesse caso? Eu acho que a Tabata, por exemplo, demorou para bater no Boulos, né, ou para se mostrar melhor que ele, para dar alguma enfrentada. E no fim das contas, aquela história da carteira de trabalho, lá do primeiro debate do Estadão, foi um caos aquele debate, estava lotado, menor regra, todo mundo se embaralhou nas regras. Aquela oposição do Marçal com o Boulos foi muito boa para o Boulos, né, porque ele começou a antagonizar com o Marçal. Ali a gente viu o Nunes derretendo, eu estava sentado do lado ali dos marqueteiros do Nunes, né, do Duda Lima e tal, que é um grande cara, um cara que eu admiro muito,
E a gente viu que ele estava preocupado porque ali acabou a lua de mel do Nunes com a direita, né? A Marina até, a gente foi atrás desse voto frágil do Nunes, da pessoal da direita que facilmente se convence a não votar no Nunes, falando, por exemplo, lá do Saúde para Todos, né, os canais lá da Prefeitura de São Paulo e do protocolo de harmonização em crianças e tal, crianças trans, e ali a gente viu derretendo a campanha do Nunes com o eleitor da direita, né? O eleitor da direita ainda não está satisfeito, né? Esse eleitor que foi para o Boulos, é engraçado que a parte mais bolsonarista de São Paulo, que era malufista antes, o começo do nariz do mapa de São Paulo, assim, né? Vila Formosa, Moca, Tatuapé um pouco mais para lá, e Santana, né? Zona Norte e Zona Leste próximas, assim, né? Ela, que sempre votou com o Maluf, sempre votou com o Bolsonaro, dessa vez o Marçal ganhou nessa região, né? Nessa região que é sempre a direita. E essa direita ainda não está muito satisfeita, eu acredito, em votar no Nunes. Talvez, eu achei que ele errou na segunda-feira de falar que não quero de jeito nenhum o Marçal no meu palanque, né? Ele devia ter dado a mensagem contrária nesse caso, né? Uma mensagem de conciliação e tal, e agora já está falando que vai implantar uma ou outra proposta do Marçal, que me parece que é o caminho mais de tentar desfazer essa raiva, né, que o eleitor do Marçal tá com o Nunes. Olha aqui, é um breaking news aqui. Põe na tela, por favor. E aí vamos todos nos debruçar sobre essa novidade, né? Campanha, nós ainda estamos em campanha, né? Campanha, o político veste um personagem muito próprio. E o Boulos, Paz e Amor, Boulinhos, Paz e Amor, agora está prometendo incorporar as propostas do Marçal. Compromisso, tá? Adotar, inclusive, o conceito de escola olímpica e de não governar de porta fechada. Vamos olhar aqui a matéria que está saindo no Metrópolis. Segundo Boulos, uma parcela dos eleitores do Marçal, dos eleitores de São Paulo, votou em Marçal pela vontade de mudança e não por motivos ideológicos. Quer dizer, é isso que ele está de olho agora. O compromisso que eu assumo com esses eleitores, inclusive, são compromissos de pautas. Um deles é de não governar de porta fechada em gabinete. Era esperado aí que o candidato participasse do debate com o Ricardo Nunes, seu adversário, mas o Nunes não apareceu, tá? Então, assim, segundo o candidato do PSOL, outra pauta de Marçal a ser incorporada seria o conceito de escolas olímpicas, conceito defendido por Marçal aí durante a campanha. Uma delas é o tema de esportes nas escolas, o que ele chamou de escola olímpica. Falou disso em debate. O conceito de você integrar o esporte como uma oportunidade para os jovens, para os adolescentes que estão nas escolas municipais, de ver o esporte como algo que dá um caminho para o jovem. O que estava no meu plano de governo é educação integral com cultura e esporte. É uma coisa que eu vou assumir. Então tá aí. É bom lembrar, né? Tá aqui, desde o início da campanha, Boulos e Marçal trocaram ataques pessoais. E o candidato do PRTB acusou sem provas o adversário de ser cheirador de cocaína. Há 2 dias da eleição, Marçal divulgou um laudo médico falsificado para fundamentar sua acusação. Então, muito bem, volta lá. Que coisa, né? Oportunismo, Marcília, depois eu quero ouvir você, Naloc. Puro oportunismo. Será que o eleitor é idiota o suficiente para acreditar em alguma palavra do que diz a nova versão do Boulos? Pois é, você sabe que tem um vídeo que circula na internet, o nosso espectador sem dúvida vai conseguir encontrar, que é de um julgamento em que o advogado começa a se irritar com o desembargador e vai xingando o desembargador no vídeo ali, né? É o julgamento virtual. E o desembargador fica irritado com aquilo, fala, bom, eu ia dar um voto favorável a você, então agora eu vou votar contra você porque você me ofendeu. Então eu acho que se a sua convicção vale tanto quanto você se irritar com o outro, enfim, não existe nenhuma convicção, né? Eu acho que essa é a mensagem que tem que ficar para o eleitor. Se a gente está lidando com pessoas que têm convicções de meia tigela, para usar uma expressão bem moderna, então
o eleitor deve ficar atento a esse posicionamento fluido, né? A esse posicionamento absolutamente sem nenhuma âncora, sem nenhum comprometimento com a sua própria fala anterior, e não a escola olímpica e coisas do gênero. Essa história me parece até curiosa, porque apostar nisso, eu acho que é um barco furado. O eleitor do Marçal, pelas pessoas que eu conheço, assim, de conversar, não vejo nenhum deles que tenha votado no Marçal pelas propostas do Marçal. Ah, olha, a proposta aqui da Escola Olímpica, ou pelo passado histórico do Marçal, a biografia, não é isso. O que acontece é que o voto no Marçal foi um voto antissistema. É isso que aconteceu. As pessoas votaram porque se identificaram com ele nesse sentido, ou com um posicionamento de direita muito fortalecido, muito robusto, muito pouco hesitante, muito incisivo. Esse é o grande ativo. E esse grande ativo não pode ser agora transmudado para o Boulos, porque o Boulos é o oposto a isso. E eu acho que se o Marçal for nesse caminho, ou se o Boulos for nesse caminho, talvez ele possa perder até os votos, alguns votos de esquerda que confiam de que ele seja de esquerda, e o Marçal perder o seu futuro político no sentido das pessoas que acreditaram que ele de fato era antissistema. Então, esse posicionamento claro de Boulos de esquerda, Marçal de direita, pode ficar desgastado com essa confusão toda que está se criando a partir de agora, nesse segundo turno. Concorda aí, Narlock? Acho que eu concordo e discordo. Deixa eu pensar aqui. Primeiro, o Marcílio está super certo quando ele fala que o eleitor não vota em proposta, né? E deixa eu me estender um pouquinho sobre isso, porque isso é muito interessante, né? A primeira lição de marketing político é que você fala de proposta só no final da eleição, só lá a partir de 20 de setembro que você fala de proposta. Primeiro, as pessoas têm que simpatizar com você. Então, a partir do momento que a pessoa simpatiza, que você vira um herói dela, né, que a pessoa tem um elo com você, uma intimidade, depois que ela vai ver, putz, o que eu vou justificar para os meus amigos que eu vou votar nesse cara? Daí ela vai atrás de propostas. Né? Então a proposta serve mais para justificar, dar motivos para uma escolha que a pessoa já teve, já fez. E a partir do momento que a pessoa simpatiza com alguém, não adianta também você vir com argumentos contrários, que é muito difícil da pessoa largar a escolha que ela já fez. Ela vai começar a racionalizar, a arranjar motivos racionais, ele fala, não, na verdade, não é bem assim, aquela condenação, na verdade, não é bem assim, mas ele é muito melhor que o outro. E isso ficou claríssimo com o Marçal, né? Quando ele tretou com a imprensa, tretou com a esquerda, fez lá aquele show no debate que foi muito divertido, as pessoas se apaixonaram nele de um tanto que não tem... Você pode falar, cara, mas ele não defende nada da direita. Ah, não, mas tem uma coisa que ele falou lá para Daniela Lima, sei lá para quem, que valeu. Ah, não, mas o passado dele não é muito íntegro, né? É difícil achar uma verdade que ele tenha falado. Não, mas tudo bem, mas o Boulos é muito pior e tal. Então, isso ficou claríssimo. Então, eu acho que, como o Marcília falou, copiar a proposta significa pouco. Né? Porque o eleitor não está nem aí para as propostas do Marçal. O eleitor do Marçal não estava muito aí para as propostas dele. O que o Boulos podia fazer, aí eu discordo um pouco do Marcília, é talvez copiar a postura antissistema. Né? A postura antissistema não é monopólio da direita. Ele pode sim... é difícil, eu entendo que o Marcílio está falando que ele pode perder os eleitores dele, mas ele pode sim fazer esse eleitor que tem uma demanda antissistema vibrar com as posturas dele, né? Porque o Nunes também é sistema, o Nunes é sistemão também, assim como o Boulos, né? Então, se eu fosse a campanha do Boulos, eu tentaria copiar agora a forma antissistema do Marçal e não tanto as propostas e tudo isso. Já estou vendo o Marçal virando aí o consultor de campanha do Boulos, né? Mas uma última coisa aqui, Dantas. Um último comentário aqui, que o Marçal vai um pouco trair o eleitor dele se ele não ajudar a tirar o Boulos, né? Ele sempre falou 20 vezes nessa campanha que ele estava na campanha só para o Boulos não ser eleito, porque nenhum outro ia ganhar do Boulos. Agora ele perdeu do Boulos, né? Não conseguiu destravar o código aí para ganhar do Boulos,
e vai deixar, e não vai ajudar, vai deixar o Boulos se eleger? Pô, daí é sacanagem, né? Você tá errado. Ele era contra o Boulos. O Boulos já é outra coisa. É outro personagem, né? Olha, gente, política... Vai lembrar que tinha uma... perdão. Não, desculpa, ficou aqui atrasado para mim. Não, mas vale lembrar que havia uma acusação também em relação ao Marçal, né, de um contato com Janones no passado, enfim, então até tem isso de que ele tentou ali se livrar, né, e agora, enfim, abre de novo essa porta. É complicado. O eleitor, coitado, o eleitor está aí se perguntando por que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes, está se questionando, afinal de contas, se ele vota, se não vota. O fato é o seguinte, pessoal, nós temos um interesse enorme em ajudar vocês nessa decisão, né? Eu acho que está muito claro que você pegar um sujeito que até ontem, o Boulos era antissistema, né? Quando o sistema não era o atual, né? O Boulos, ele se colocava, ele ao liderar um movimento de invasão de propriedade, ele se coloca como um agente antissistema, né? Então, assim, eu acho que para ele fazer essa transição é muito fácil, viu, Leandro e André? Eu acho que é muito fácil ele fazer essa transição, incorporar, né, esse código aí do Marçal, e tentar trazer esse eleitorado para ele. Mas, no final das contas, há uma contradição embutida em todas essas estratégias, né? No caso, por exemplo, do próprio Marçal, se coloca como um coringa, né? Está coringando a eleição, trucando os adversários, etc. e tal. E ele, ao mesmo tempo, se coloca como alguém que vai salvar essa sociedade, esse papo. Ele é o Coringa e o Batman ao mesmo tempo, né? Ele quer fazer o papel de Coringa, mas também quer ser o Batman. O Boulos é isso, ele é um candidato antissistema, mas ele está querendo se apresentar de uma forma mais moderada, mais sistemão, né? No final das contas, é tudo isso. É o Nunes também de centro querendo parecer de direita, né? O candidato, o mercado do voto, o político, quando ele olha o mercado do voto, ele olha como alguém, como um investidor. Eu vou investir aonde? Aonde eu posso ter um retorno mais, né, mais rápido, o maior retorno, aonde eu vou convencer, aonde eu vou conseguir emplacar minha narrativa. No final das contas, é um processo de convencimento, né, constante. A campanha nada mais é do que uma tentativa de convencer o eleitor, na verdade, na maior parte das vezes, de ludibriar esse eleitor. Naloc, você nessa tua experiência como alguém da cozinha, do bastidor de uma campanha, que ajudando, inclusive, em propostas de comunicação, em que momento, como é que vocês construíram a persona da Marina Helena para tentar popularizá-la ao mesmo tempo sem que ela perdesse ali o drive, né? O drive de uma mulher de direita, liberal, alguém que queria, que tinha ali uma proposta de modernização do Estado? Pois é, e isso é bem interessante, né? Porque, como você falou, você tem um posicionamento, né? Então, onde eu quero levar esse meu eleitor, né? Quero levar ele para o meu candidato, né? Quero que ele seja o quê? O problema é que esse marketing, você não consegue levar demais, né? Porque a pessoa percebe, tem que ser autêntico, né? Fica muito fácil, o eleitor percebe muito fácil quando você está esticando muito o marketing, né? Então tem que ter um pouco de autenticidade nisso. Com a Marina, o Novo veio lá de 2022, né? Perdeu feio a eleição, né? Perdeu deputados e tal, por causa de toda aquela confusão de posicionamentos com o Amoedo, né? O Amoedo apoiou o Lula, muita gente ainda hoje acha que o Novo é o partido do Amoedo e tal. E a gente passou então 2023 tentando mostrar que o Novo, na verdade, é um partido que defende as pautas da direita e tal, um partido de direita, deixar isso claro, e fizemos isso também na campanha da Marina. Mas é engraçado, né? Eu até tenho esse PDF que a gente bolou, o conceito da campanha da Marina era Marina pistola. Então a gente quer mostrar a Marina Giorgia Meloni, Marina braba, entendeu? E outsider, então tentar empurrar ela um pouquinho
pro Giorgia Meloni, né? Ela é muito mais liberal que a Giorgia Meloni, mas a gente queria ela mais pulso firme, né? E um pouco mais outsider, como o Milei, por exemplo, né? Mas assim, não acredita em política, não acredita nessas coisas, é tudo parasita e tal. Mas de repente apareceu o Marçal na campanha e era exatamente o outsider de direita que a gente estava tentando para a Marina. Daí a gente ficou rendido, assim, falou, bom, o que a gente faz agora? Agora, né, a gente ficou na frente de um beco sem saída ali, sem saber como a gente podia, qual a alternativa, né? Mas, enfim, foi muito engraçado isso. E olha, uma coisa bem interessante, que teve um momento ali na campanha, no final de agosto, que estava todo mundo dizendo, até tem esses prints aqui, todo mundo dizendo, o Marçal ganhou, o Marçal vai ganhar essa eleição fácil, até no primeiro turno. Mas e nos debates, isso que era muito engraçado, a gente rodou uma pesquisa qualitativa durante o debate da Veja, aquele dos fujões, né, que só foi a Marina, a Tabata e o Marçal. E eu fiquei sabendo também de outras campanhas que estavam rodando 5 grupos qualitativos durante os debates. Um só com o eleitor do Boulos, outro só com o eleitor do Marçal e tal. E o engraçado é que, apesar de toda a legião de fiéis que o Marçal conseguia nos debates, nas pesquisas qualitativas, nos grupos focais ali, ele tinha 100% de negação. Mesmo teve um grupo focal, eu fiquei sabendo de um grupo, que mesmo eleitores dele se recusaram a votar nele depois do debate. Né, que isso culminou ali da cadeirada, do debate da TV Cultura, porque ele ficou muito tóxico. Né? Depois ele percebeu isso, eu acho que ele percebeu tarde demais, que ele estava muito tóxico, né? Aquela cadeirada, ela pareceu assim um pincher, né? Um cachorro pincher chato que está incomodando todo mundo. Vai lá alguém dar uma chinelada no pincher, alguém fala, pelo amor de Deus, ainda bem que você fez isso, né? Tava precisando. Né? Por isso ele achou que ele ia lucrar com aquela cadeirada. A Marina conta, a Marina estava entre ele e o Datena, né? A Marina gosta muito do Marçal, né? tem uma simpatia por ele, e ela conta que ele falava assim... falava pro Datena, enquanto outras pessoas estavam falando no debate, o Marçal falava, vem Jack, vem, duvido que você vem Jack. Então, e por isso ele não conseguiu rentabilizar aquela cadeirada, porque ficou claro que ele estava provocando, né? Geralmente agressões, o agredido vai muito bem nas pesquisas depois, não foi no caso dessa vez, porque ficou claro que ele exagerou. Né? E a atitude do Datena foi uma atitude meio que a direita gosta, que é espontânea, entendeu? E a atitude do Marçal foi uma atitude de esquerda, de estou sofrendo, estou aqui com o respirador e tal. Então, a partir dali, ele tentou ser menos tóxico, tentou ser menos polêmico e mais propositivo e tal. Não conseguiu sempre, né? Ele próprio foi vítima dessa forçada do marketing que tira a autenticidade, né? Porque o grande ativo do Marçal nos debates era ele ser tóxico, ele xingar todo mundo, falar aquelas frases muito boas, mostrar a carteira de trabalho, que inclusive foi ideia minha, viu? A Marina, uns 2 meses antes, ela mostrou a carteira de trabalho num debate, num podcast contra o Boulos e tal. Mas e ele ficou nesse beco sem saída, né? Se ele parecesse um prefeito, ia ser chato, né? Ele tira a empolgação do público. E do outro jeito, ele aumenta a rejeição. Né? A Marina, você falou, a Marina tem simpatia pelo Marçal, e ela demonstrou isso claramente. Os dois, inclusive, fizeram uma troca de figurinhas ali durante a campanha, alguns debates. O Marçal, inclusive, pedindo até voto para ela, caso, fazendo aquele jogo, se você não quiser votar em mim, vota na Marina. E a Marina poupou o Marçal durante esse processo todo eleitoral, né? Mirou Boulos, mirou Tabata especialmente, e mirou Nunes, e poupou o Marçal. E qual foi a reação dela quando o Marçal veio com essa última história aí do laudo médico forjado, hein? Ela se arrependeu de não ter dado umas caneladas no Marçal? Assim como a Tabata não podia, porque na eleição você tem o candidato que é seu concorrente e aquele que é seu adversário, né? Então, por exemplo, o adversário da direita é a esquerda, o Boulos. Então, para você se posicionar como alguém da direita, você tem que ir Paulo Boulos direto. O problema é que se a gente concorre, assim como a Tabata concorre com o Boulos,
a Marina concorria com o Marçal, né? Ela queria pegar os eleitores dele. E se a gente criticasse demais o Marçal, nesse caso, mesmo achando até mesmo porque muitas vezes a gente achava que não merecia a crítica, né? Que o pessoal tinha alguma simpatia com ele, eleitoralmente, né? Eu falava, não, peraí, não é o correto a gente fazer agora. Mas a Marina, sim, ela se destacou dele, né? A partir do debate da cultura ali, ela viu, ele dizia até em debates, ele dizia, não, se eu for candidato, não precisa votar na Marina, porque se eu for eleito, ela vai ser parte do governo. E ela quis deixar claro, não, peraí, eu sou candidato, eu quero ganhar essa eleição, né, eu preciso ganhar, e eu não vou, e deixou claro, olha, eu vou participar dos gabinetes dos vereadores do Novo, né, ou do Novo Nacional, não vou para nenhuma secretaria de Marçal, nada disso. E a partir do debate da cultura, ela sim se destacou dele, né, foi enfática perguntando a posição dele sobre o Alexandre de Moraes, né, ele deu uma ensaboada e tudo, e nos seguintes também. Então, a partir dali, ela foi mais enfática, acredito que mostrou alguma autonomia, né, em relação a ele. A Marina foi a pessoa que se colocou de forma mais clara contra o Moraes, vestindo a camisa do impeachment do Moraes, etc. Mas isso não rendeu voto para ela. É muito curioso isso. Ei, Marcília, você tem alguma pergunta aí para o Narlock também sobre a eleição, para a gente aproveitar a presença dele aqui? Alguém que estava no bastidor, né? Não, com certeza. Eu estava ouvindo o Narlock e ele tocou nesse episódio da cadeirada, né, que para mim pareceu muito significativo e talvez a minha impressão de que foi também mal explorado, né? Porque, como bem disse o Narlock, a atitude foi meio de esquerda, meio de oprimido, né? Parecia que então ele estava ali na ambulância, um negócio um pouco performático. Eu fiquei com a impressão de que se ele ali, já que até ele próprio fez uma equiparação, outro dia eu vi, ele disse, não, foi um atentado contra mim, mas como prefeito é uma coisa menor, então lá nos Estados Unidos é fuzil, aqui no Brasil facada e prefeito é cadeirada, como se houvesse uma escala para atentados, mas nessa equiparação eu fiquei com a impressão de que se ele levantasse, imitando até o Trump, e gritando fight, 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 ou qualquer coisa do gênero, que aquilo só iria ao seu eleitor com muito mais força do que esse certo vitimização com que ele se relacionou em relação ao episódio da cadeirada. Eu queria saber de você, Narlock, se você pensa dessa forma, como é que você acredita que ele poderia ter explorado esse acidente ou esse incidente de uma forma melhor? Pois é, então, ali no debate, né, do debate do Estadão, da cultura, ele levou a cadeirada, mas deu para ver que não tinha acontecido nada, que ele estava bem e tal, e ele voltou para o púlpito, né, ele pensou que tinha sido expulso, e chegaram a falar, bom, você vai continuar? Ele falou, vou continuar. E daí depois ele pensou um pouco mais e saiu. Eu fico pensando, será que se ele tivesse continuado no debate, teria sido melhor, né? Talvez, né? Talvez, porque foi um papelão depois que aconteceu, né? A Tabata até tirou sarro depois dele, que 3 semanas depois estava com gesso ainda na mão. E logo em seguida ele já tirou, né? Ele falou, tá ridículo, né? Vamos tirar. Acho que o Marçal, ele tem um problema de falar a verdade, assim, né? Um cara que ele não liga muito para isso, né? Ele acaba não tendo muito problema em se distanciar da verdade e faz coisas que claramente a gente vê que estão longe da verdade, né? Por exemplo, o atestado médico e tudo isso. Então é muito interessante. Mas a Marina, eu preciso falar que a gente queria construir essa imagem dela, construir não, né? A gente queria mostrar a Marina como alguém à direita. A gente teve essa ideia da camiseta do Alexandre de Moraes. Propusemos para a assessora de imprensa, que falou que de jeito nenhum, a Band vai tirar de vocês de lá, a Bandeirantes vai tirar vocês da entrevista. O jurídico ficou super bravo, falou, imagina, vocês vão ser, vai ter a candidatura impugnada. E eu falei, não, a gente vai votar. E a Marina também, eu vou, de liberdade de expressão, eu sou contra o Alexandre de Moraes, eu vou com a camiseta. E foi um sucesso depois. Eu acho que para o Partido Novo foi muito bom que ele fez uma lua de mel aí com o eleitor da direita, né? Ficou claro qual que é
o posicionamento do partido, né? Acho que é um partido aí que, com o Marcel Van Hatten, é o que mais defende essas pautas, que está dentro disso, e então aquela confusão de posicionamentos do passado ficou para o passado, e a gente tem agora aí uma clareza muito maior, né? Muito bem, senhores, a gente vai chegando aqui na nossa reta final. Ô Leandro, você que é um escritor e que sempre traz uma abordagem interessante aí de aspectos da história, você tá com algum projeto novo aí para trazer para o nosso público? O que você pode antecipar para a gente? Opa, tô sim, Dantas. Na verdade não é muito novo, né? Eu tô faz uns 8 anos aí que eu tô com... 8 não, faz uns 5 anos que eu tô terminando um livro, tá virando piada já. É que é um livro melhor muito agora. ambicioso. Me sinto, só abrindo um parênteses, me sinto melhor agora. Eu achei que isso só acontecia comigo. Mas vamos lá. Não, mas é um livro, ambição máxima, assim, cara. É um livro sobre teorias muito simples e fáceis de entender, tipo seleção natural, oferta e procura, que tem um potencial de explicar o mundo imenso, né? Não. Então, é um livro para explicar tudo, tipo Sapiens, assim, que eu quero que seja best-seller internacional, né, ambição. E daí acho que por isso mesmo eu não termino, sabe? Porque às vezes você usa um projeto ambicioso para contrabalancear a mediocridade do presente, né? Então, eu não sou isso aqui que eu sou hoje, eu sou muito mais, vocês vão ver, tem um projeto do futuro, um grande projeto. Então eu tô pensando muito sobre isso, mas eu vou terminar. Qualquer hora aí eu termino, daqui uns 4, 5 meses ele sai do papel. Eu quero ver como é que você explica, né, essas coisas que acontecem no Brasil, se tem alguma máxima, assim, alguma coisa fácil e simples, porque explicar a evolução da natureza é mole. Eu quero explicar a natureza da política brasileira. Boa. Não sei não, acho que não. Muito bem. André, quer falar mais alguma coisa? Leandro, vocês quer deixar mais alguma coisa aí no pipeline? Atenção aí pra gente. Olha, só se serve de alento, o Otto Lara Rezende, que é o escritor famoso, né, do passado, escreveu novela e tal, ele chegou, no livro dele A Boca do Inferno, ele ficou 45 anos revisando o livro. Então, se serve de alento a vocês, é uma boa companhia essa menção. Olha, eu queria... Eu queria parabenizar o Narlock, Dantas, pela campanha da Marina, acho que foi excelente. Eu inclusive, tenho admiração ali por diversas pessoas do Novo, Mariano, Eduardo, a Carol Esponza, sou fã da Carol Esponza, e fico contente com a campanha que foi feita, inclusive o posicionamento diante da exclusão dos debates, que também foi muito bacana, de ter mostrado que isso tinha uma ambição censória, e é relevante que a gente discuta essa regulação dos debates eleitorais, por que exclui um, por que não exclui outro. Eu acho que foi muito acertado o posicionamento de vocês. E também queria parabenizar, Dantas, você, que está muito dinâmico o seu programa, está super interessante, fazia tempo que eu não participava, foi ótimo, agradeço. E estamos aí. A gente corrigiu as falhas técnicas que impediam você de fazer suas alocuções de forma tão brilhante. E eu fico feliz de poder trazer o Narlock nessa fase do programa, porque seria uma vergonha se ele tivesse vindo antes. Mas você, André, como um parceiro, um amigo, você, claro, tem uma tolerância muito maior, uma compreensão muito maior. Então, mas agora está tudo certo, a gente está indo muito bem, espero que a audiência também esteja gostando aí. E fica aqui essa plataforma, viu, Narlock, para sempre que quiser debater uns temas, conte sempre conosco aqui. Eu acho que é fundamental, você integra realmente aí um grupo de intelectuais, assim como o André, de pessoas que estão à direita do espectro político, que tem lucidez para enxergar o mundo e buscar, não só fazer o diagnóstico, né, mas a gente está sempre buscando soluções. Então, me surpreendi positivamente com a tua participação numa campanha. Estou vendo a hora que também você vai mergulhar na política e vai se candidatar em 2026, daqui a pouco vai acontecer, né? E o André também, Há muita demanda aqui da nossa audiência aqui, por pessoas como vocês,
aqui do meu ladinho aqui no Congresso Nacional. Beleza, gente? Valeu, Dantas, obrigado. Mas não vai acontecer não, 26 não, isso fica para vocês dois aí. Não, eu também tô fora também. Eu era uma casca de banana, mas vocês são muito espertos para cair nela. Valeu, abraço. Valeu, gente, até mais. Tchau. Abração, tchau. Muito bem, senhoras e senhores, se vocês querem eles candidatos, vocês insistam aqui, porque eles não querem não, tá bom? Mas eu sempre digo que a política se faz também fora da política, né? Se faz fora dos mandatos. Né? Se a gente incorpora o papel de cidadão ativo, se a gente exerce efetivamente a nossa cidadania, já que pagadores de impostos somos, né, e cumpridores da lei, nada mais justo que nós possamos exercer a nossa cidadania. E exercer a cidadania é um ato político. Aliás, viver é um ato político. Tudo é política. E como tudo é política, amanhã você não pode perder. O Tudo é Política também traz aí um entrevistado muito interessante. A gente vai conversar sobre esse estudo recente. Eu até mencionei num programa nosso recente aqui sobre um estudo que havia saído com a renda média dos criminosos, né? Então, um estudo muito bem feito, e eu vou trazer o autor desse estudo. Os detalhes eu vou soltar daqui a pouquinho num vídeo nas redes sociais, tá? Então, agradeço mais uma vez a audiência de hoje. Deixem o like de vocês. Aqui é mais do que jornalismo, é uma aula de cidadania. Até amanhã. As redes sociais deram voz a uma multidão de pessoas que despertaram para a política e que querem cada vez mais participar dela. Dar sua opinião, cobrar das autoridades o bom uso dos recursos dos nossos impostos. Essas autoridades, porém, não querem ser cobradas. Temem ser destronadas de seus palácios. E não adianta xingar nem ofender. Então, o que fazer? Como exercer a cidadania com responsabilidade e eficácia? Bom, para isso, primeiro você precisa se informar bem, estudar, conhecer os meandros da República, o caminho das pedras. Meu nome é Cláudio Dantas, eu sou jornalista e passei os últimos 25 anos denunciando irregularidades e trazendo à tona os bastidores do poder. Neste canal, eu quero dividir com você a minha experiência, te ajudar a mudar o país, restabelecer o Estado democrático de direito e deixar para as próximas gerações, como legado, uma sociedade livre e próspera. E eu não estou sozinho.